irmão do lado deseja um feliz sábado. Que bom que você está aqui. Seja bem-vindo aí, né? Que você e a sua família seja abençoado nesta manhã também, irmã. Que bom que você está aqui, né, Janete? Vamos estar juntos adorando o Senhor. E termina aqui nessa semana e nós vamos começar na nossa igreja lá, se Deus quiser, já no dia 2, né? Dia 1 nós encerramos aqui e vamos já dar sequência da igreja lá da Vila Sérgio no próximo sábado. Nós temos um dia muito cheio e hoje já tem um torneio, né? Amanhã temos um torneio o dia todo de vôlei. Amanhã, hoje à noite também com os jovens lá do distrito, jovens da comunidade também que não são cristãos, são muitos jovens lá. E nós temos um grande trabalho missionário pela frente, irmãos, amém? E vamos nos unir em oração pelo trabalho da igreja. Semana Santa, temos lares para visitar hoje à tarde para a semana de oração, Janete. Temos que sair para a rua para convidar o povo para estar com a gente aqui durante essa semana. E o povo de Deus, irmãos, precisa de uma restauração. E esse hino ele fala justamente sobre isso, né? Restaura em mim. Vamos ouvir. Paz
preciso de você. Amém, irmãos? Deus seja louvado, Deus seja adorado. Amém? Queremos cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu ouvi um amém? Amém. Amém. Deus seja louvado. O Diego disse assim: Janete, tu trouxe a Bíblia para mostrar? Eu disse assim: não, mas só um pouquinho. Fui ali no carro e peguei. Então, essa Bíblia, nós vamos ter 3 dessas Bíblias que serão sorteadas entre aqueles que vierem todas as noites. Mas essa Bíblia também foi prometido, uma para cada dupla missionária, que me trouxeram os nomezinhos, tá bom? Então, aqueles que deram um número assim de 2 pessoas, tem que trazer um nomezinho de 4. Aqueles que disseram o alvo deles que é 10, o sonho deles é 10, tem que trazer um nomezinho de 20, tá? Esperamos que no próximo sábado a gente já possa entregar as Bíblias. Mais um anúncio que eu esqueci de dar para o Diego. Hoje às 3 horas da tarde nós teremos aqui uma classe bíblica que estará iniciando hoje. Então, 3 horas da tarde, se você quer conhecer um pouquinho melhor a palavra de Deus, hoje às 3 horas da tarde eu estaria aqui juntamente com a Suzy e outros irmãos estudando a Bíblia junto contigo. Amém. O Diego me perguntou essa semana: Janete, como que você se tornou uma evangelista? E eu disse para ele como foi que eu me tornei uma evangelista. Quando eu me tornei uma missionária, eu não sabia que eu teria que viajar, eu não sabia. Quando eu aceitei o chamado, eu achei que o meu trabalho seria aqui em Canoas. Mas eu trabalhei 5 meses em Canoas e fui chamada para ser uma obreira bíblica da nossa associação. Aceitei, depois de orar, mas eu não sabia que teria que viajar, eu não sabia. E daí veio um tremendo desafio para mim. Eu teria que ficar, eu achei que era 3 meses em Caxias do Sul, mas foram 4 meses e 10 dias. Na época, a minha menininha tinha 8 anos de idade. Hoje ela está com 26 anos, já está velha, né, Ju? Mas na época ela tinha 8 aninhos de idade. E eu disse que eu não iria para Caxias. Não. Falei para o pastor Gilmar: eu entendo que eu fui chamada por Deus, ok, eu entendo, mas eu não creio que Deus vai me arrancar de dentro do meu lar e me levar para Caxias do Sul. Até porque, para pregar a palavra, eu posso pregar na minha rua, no meu bairro, não é verdade, meu amigo? Foi alcançada aqui no teu bairro. Então, para mim pregar a palavra, não precisa ir para tão longe. Eu não vou. Só que eu tenho muita dificuldade para dizer não quando se trata das coisas de Deus. E eu não tive coragem de chegar na frente do pastor Gilmar e dizer assim: pastor, eu não vou. Não tive coragem. Então, para mim era bem mais fácil por telefone. Peguei o telefone e disse: pastor, eu não vou para Caxias do Sul. Até porque, na época, estávamos estudando a lição da escola sabatina, que dizia que em primeiro lugar na minha vida é Deus. E em segundo lugar é a minha família. Então eu não vou. O pastor Gilmar Batistotti por telefone disse: Janete, tu és uma mulher de oração, conversa com Deus, Ele vai te mostrar o rumo a seguir. E eu disse: pastor, Deus me deu livre arbítrio, eu não vou, porque para pregar a palavra eu posso fazer aqui em Canoas, perto da minha casa. Só que no momento que eu pedi demissão, uma angústia começou a tomar conta do meu peito. Eu nunca tive problema de depressão, se tudo virar eu decolo. Mas naquele exato momento, uma angústia se apoderou de mim. Eu tinha dificuldade de me assentar à mesa e comer, porque eu estava como se estivesse mergulhada numa depressão profunda. Eu deitava na minha cama e tinha dificuldade para conciliar o sono. 3 dias se passaram e eu naquela agonia e agindo como se fosse uma pessoa insana. E quem me conhece sabe que eu não sou muito certa mesmo, tá? Quem me conhece, mas literalmente eu estava agindo como uma pessoa insana. Eu caminhava da sala para a sala de jantar, conversando com Deus e gesticulando e dizendo para Ele: Senhor, eu não estou negando
pregando o teu nome. Eu quero continuar pregando a palavra, mas não lá. Estando eu conversando com Deus, gesticulando do meu jeito, cada um tem a sua maneira peculiar de conversar com Deus, o meu marido olha para mim e diz: por que tu não vive aquilo que tu prega? Como é bonito tu te levantar na frente da igreja e dizer: tu está em dificuldade, te joga nos braços do Pai. Tu não sabe o que fazer, só te joga nos braços do Pai, te joga. Percebi que ele estava certo. Peguei minha Bíblia, subi para cima, minha casa é um sobradinho, né? Subi as escadas, dobrei meus joelhos e conversei com o Senhor. Eu derramei minha alma na presença dele e disse: Senhor, eu não estou negando o teu nome. Senhor, olha para mim, eu não estou negando o teu nome. Eu quero continuar pregando a palavra. Mas meu marido tem limitações, a minha menininha tem 8 anos, eu tenho um filho especial. Entenda, Pai, eu quero pregar a palavra sim, até a volta de Jesus. Mas não longe, Senhor, não longe. Abri a Bíblia Sagrada de maneira aleatória, que dizia, no livro de Ezequiel: tu não és enviado a um povo de fala difícil, tu não és enviado a um povo de estranha fala, nem de língua difícil, tu és enviado à casa de Israel. E se eu a tais pessoas te enviar, certamente elas vão te dar ouvido. Olhei para Deus por meio da fé e disse: Senhor, casa de Israel é a tua igreja, tem em Canoas. Casa de Israel é o teu povo, tem aqui. Eu não vou, Senhor, eu não vou, Senhor. Mas aquela angústia dentro de mim muito forte, apertando o meu peito. Eu desci as escadas, a escada, com a mesma angústia com que subi. Meu marido sentado no mesmo lugar, também muito triste por ver a luta intensa que eu estava travando com Deus. No exato momento que eu desci, a luta estava lá em casa. Ali o Lu chegou naquele exato momento, ela olhou para mim e disse: Janete, só não vai. E eu disse: tu tem certeza que é Deus que está usando a tua boca? E ela fez assim, que não sabia, né? Eu disse: então fica quieta, não fala. Se tu não tem certeza que é Deus que está usando, não fala. Nesse exato momento, o menino que eu tenho, que é especial, que vocês conhecem, ele veio da sala para a sala de jantar com a Bíblia aberta na mão e disse: mamãe, Deus falou comigo. Ele não fala dessa maneira, ele diz: Deus falou comigo e disse: não temas, porque eu sou contigo. É dessa maneira que ele fala. Não te assombres. É a maneira que ele fala: eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém. Naquele exato momento eu olhei para o meu marido esperando que ele dissesse: não, mas tu não vai. Olha para mim no meu olho e diga para mim: você deixaria tua esposa ir? Deixaria? Olha para mim. Deixaria? Eu olhei para o meu marido desesperada, esperando que ele dissesse: não, tu não vai. E ele olhou para mim e disse: tua família não é uma pedra de tropeço, é Deus que está mandando, tu vai. Amém. Cerca de 40 minutos depois, o pastor Edson Halbert, depois ele se tornou ministerial da Associação Sul, mas na época era meu colega, estava me pegando, me apanhando para me levar para Caxias do Sul, onde eu achei que seria 3 meses, mas foram 4 meses, 10 dias. Amanhã de noite, nós vamos contar para você mais um pedaço dessa história. Todas as noites iremos contar até chegar à conclusão. De que maneira Deus me usou em Caxias? O que aconteceu lá? Será que eu consegui cumprir a missão que Deus me confiou? Será? Será que foi fácil para mim? Será? Lá em Caxias do Sul nós encontramos muitas pessoas ex-adventistas, encontramos pessoas que estavam mergulhadas no fundo do mundo da depressão, no mundo da promiscuidade. Encontramos muitas pessoas. Mas todas que foram tocadas por Cristo Jesus receberam a cura. Todas que foram alcançadas por Cristo Jesus, elas foram libertas. E na Bíblia Sagrada nós encontramos também pessoas que foram tocadas por Cristo Jesus. Pessoas que, conforme a sua infinita graça e misericórdia, foram libertas. Abre a tua Bíblia no livro de Marcos 1, verso 40.
hoje, às 3 horas da tarde, 15 horas, estaremos aqui, junto com a Suzy, iniciando uma classe bíblica. Ainda que tenha um aluno, essa classe vai iniciar. Quem achou, diga amém? Amém. Grande Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Pai querido, por estarmos nós reunidos aqui na Tua presença. Muito obrigado, Pai querido, porque sabemos que a voz é minha, mas a mensagem vem dos céus. Por isso, grande Deus, não permita que minha personalidade venha atrapalhar a Tua obra. Não deixe, Pai querido, que o meu eu fale, mas que eu possa, Pai querido, ser condutora de vida. Que eu possa ter minha vida quebrada por Tuas mãos, os meus lábios ungidos pelo Teu Santo Espírito, e que eu possa comunicar vida para a Tua igreja. E que todos nós que estamos aqui, ó Deus, possamos escutar os apelos do Teu Espírito, ó Pai, e nos rendermos aos pés do Salvador. Fala conosco, Pai Santo. Não viemos aqui ouvir uma pregadora, Senhor, não. Viemos aqui para ouvir a Tua voz, ó Pai. Por isso, Pai querido, permita-nos te tocar por meio da fé. Eu oro, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu ouvi um amém? Amém. Quando eu parar de ler, você prossegue a leitura, tá bem? É Marcos 1, verso 40. Eu paro, você prossegue a leitura. E aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe, e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres bem, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-lhe, e disse: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertido severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera com ele, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas reservava fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Para por aqui. A lepra era símbolo do pecado. A lepra era uma doença extremamente contagiosa. Nós tivemos aqui a época da Covid, todo mundo tinha medo de se aproximar de uma pessoa com Covid. Estávamos ali usando máscara. Mas a lepra era uma doença terrível. A pessoa que era cometida dessa enfermidade, os outros julgavam que ela estava sendo açoitada por Deus. A própria pessoa que era cometida da lepra achava que estava sendo açoitado por Deus. De maneira que essa doença tinha o nome de o dedo de Deus ou o açoite de Deus. Esse leproso, ele ficou sabendo que um divino rabi estava deixando marcas no aspecto de curar, marcas no aspecto de libertar, marcas no aspecto de salvar. E ele desejou ter um contato com esse rabi, esse mestre chamado Jesus. Porém, o leproso, ele era excluído da sociedade. Ele tinha que deixar ali o convívio dos pais, filhos, esposa. Se fosse um rei, ele tinha que entregar o seu cetro. Não poderia mais reinar. O leproso teria que rasgar as suas vestes, ficar junto com pessoas com a mesma doença e mais, ele tinha que ainda, em sons lamentosos, gritar: imundo, imundo, imundo. Em outras palavras, eu sou imundo, te distancie de mim. Essa era o tamanho da malignidade dessa doença. Tinha um mau cheiro. Literalmente, a pessoa
Agora, esse leproso, ouvindo falar desse rabi, o Espírito Santo de Deus atuou na vida dele, levando-o ao encontro desse rabi. Você não está aqui por acaso não, viu, Marcos? Não é por acaso não. O Espírito Santo de Deus quer fazer uma obra na tua vida, no seio da tua família. Você que um dia estava aqui na igreja adventista, mas por uma dessas coisas que acontecem na tua vida, e você acaba se dispersando, você não está aqui por acaso não. Deus quer fazer um milagre na tua vida. Deus quer te restaurar. Agora esse leproso, ele veio ter com Jesus, e Jesus está à margem do lago ali pregando, e ele fica escondidinho, porque afinal de contas, a lei da purificação, a lei da saúde, dizia que o leproso não poderia associar-se com outras pessoas. Então ele fica escondidinho, e vamos aqui fazer uma analogia com a igreja. Provavelmente se esconde atrás de uma moita, quem sabe? E ele começa a comer as palavras que caem da boca de Jesus. Ele olha e percebe que os coxos simplesmente se levantam saltando. Ele olha e percebe que o mundo começa a falar, que o cego começa a enxergar, e aquela fé que o levou até aquele lugar começa a aumentar dentro do peito dele, começa a aumentar, e ele pensa: será que ele pode curar-me, sendo eu miserável, estando sendo açoitado pela mão de Deus? Será que ele pode curar-me? Será que ele vai querer curar-me? E aquele leproso, de repente, agora imagine a cena. Está os discípulos, está uma grande multidão em torno de Jesus, e aquele leproso se levanta ali da onde ele está, e para aqueles que olham, pensam assim, é um ato repulsivo, todo mundo fica com medo, mas ele não olha para o olhar de indignação daquelas pessoas que estão ali indignadas, pensando: poxa, é um imundo, é um leproso, é alguém que foi açoitado por Deus, o que ele está fazendo aqui? Ele não olha para aquelas pessoas, ele não escuta os discípulos dizendo: sai daqui, não te aproxima, e tentando ali, quem sabe, salvaguardar os demais. Ele não vê isto. Os olhos daquele leproso estão fixos em Cristo Jesus, naquele que pode curar, naquele que pode salvar. Isso nos ensina uma grande lição: é não olhar para o lado, é não olhar para os defeitos do irmão, é ter nossos olhos fixos em Cristo Jesus. Ele é o doador da vida. E agora aquele leproso, ele não vê nada, os olhos dele estão em Cristo. Ele vai se aproximando, e ele vai se aproximando de Jesus. Imagine a cena, porque a gente passou pelo processo de pandemia, né? Então a gente sabe mais ou menos, né? Imagine a cena, todo mundo querendo distância daquele homem, mas ele se aproxima, e ele cai de joelhos, e ali naquele exato momento ele adora o Senhor Jesus, e olha para Jesus e diz: Senhor, se tu queres, ó Senhor, tu pode purificar-me, se tu queres. E uma coisa que me chama muita atenção, diz que Jesus tocou o leproso. Glória a Deus, aleluia. Deus quer tocar na tua vida, Deus quer fazer de ti e de mim uma nova criatura. Mas para que isso aconteça, é necessário que eu me aproxime de Jesus, que eu permita que Ele toque na minha vida, porque Ele tocando, Ele restaura, Ele tocando, Ele purifica, Ele faz de mim e de ti uma nova criatura. Simples assim. Agora aquele leproso, não mais leproso, se levantou como quem tem a pele de uma criança. Imagine a cena, feliz, glorificando a Deus pela oportunidade de ser tocado pelo próprio Deus. Esse toque de Jesus é muito especial. Quem foi tocado por Jesus Cristo não continua sendo a mesma pessoa. Não continua. A vida dela é uma vida diferenciada. Todos podem olhar para ela e perceber que ela é uma nova criatura. Por quê? Porque a postura dela denuncia que ela é uma nova criatura. Porque a forma que ela trata os outros denuncia ela é uma nova criatura.
Jesus disse para aquele leproso: vai, te apresenta ao sacerdote e oferece ali a oferta que Moisés determinou. O sacerdote, mesmo não gostando de examinar o leproso, ele não podia deixar de fazê-lo, ele tinha que fazê-lo. Jesus orientou para que ele fosse se apresentar diante do sacerdote, porque Jesus não queria ser julgado como alguém que estava transgredindo a lei da saúde. E muitos fariseus estavam ali sempre prontos a pegar Jesus na lei, a dizer para ele que ele era um transgressor. Então, ele disse para o leproso: tu vai, não divulgue nada a ninguém, te apresenta ao sacerdote. Jesus Cristo sabia que se ele contasse para o sacerdote que ele foi tocado por Jesus, provavelmente a avaliação do sacerdote não seria fidedigna. E ele não queria isto, ele queria que a avaliação do sacerdote fosse algo fiel. E também não era para ele divulgar, porque você já pensou, se todos os leprosos soubessem do milagre, todos iriam ter com Jesus, e ele seria julgado como alguém que não obedece os princípios da saúde, que foi a orientação de Deus. Agora, esse leproso, ele não fez isso. Ele achou que Jesus estava pedindo para ele não contar, porque Jesus era uma pessoa modesta. E ele propagou a cura. E teria como esconder? Teria como esconder? Não teria como esconder. Da mesma maneira, a pessoa que é alcançada pelo Senhor Jesus, ela não pode esconder que ela é uma nova criatura. A postura denuncia isto. O trato com os outros denuncia isto. A forma que ela vive denuncia isto. Não tem como esconder. Detalhe que me chama a atenção: quem foi que levou o leproso até Jesus? Foi o Espírito Santo. Muitas pessoas vêm para a igreja a convites do próprio Espírito Santo. Alguns vêm para a igreja porque a Novo Tempo chega até seus lares, eles vêm para a igreja. Alguns receberam um convite na rua e eles vêm para a igreja. Quem trouxe o irmão foi o Espírito Santo. Foi Deus que trouxe você. Na Bíblia Sagrada nós encontramos um homem que não tinha condições de ir para Jesus sozinho. Ele precisava de ajuda. Vamos ver? Marcos capítulo 2, eu paro e você procede a leitura, tá? Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. E anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico. Qual era o problema desse aqui? Paralisia, né? Trazendo por 4. Quantas pessoas carregaram o paralítico? 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhe a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão? De dentro de casa você pode continuar a leitura. Esse paralítico, da mesma maneira, estava com o corpo dele em decomposição, putrificando. Ele sabia que a morte era inevitável, ele iria morrer. E também ele sabia que ele chegou naquele estado de saúde porque ele não cuidou do corpo, que é a morada do Espírito Santo. Ele não cuidou da sua saúde. Ele não adotou a alimentação mais saudável possível, ele não se absteve daquilo que é imundo, ele fez o que desagrada o Deus eterno. Então ele sabia que ele estava colhendo o resultado da sua alimentação errada. Ele não queria a cura, ele precisava do perdão de Deus. Ele sabia que iria morrer, que a morte estava ali na frente. Tudo que ele desejava era o perdão dos pecados. E agora os amigos dele chegaram e começaram a contar para ele desse divino mestre, um rabi, um mestre que estava deixando marcas, curando, libertando, salvando, ensinando. E a fé do coração
perdoado. E agora nós vimos aqui a movimentação da igreja. A igreja, os anciões, ou quem sabe diáconos da igreja, levando aquele paralítico. Mas chegando lá havia um enorme obstáculo. Qual era o obstáculo? A casa de Pedro, onde Jesus estava lotada. Não havia lugar nem mesmo junto à porta. Aqueles líderes da igreja poderiam dizer assim, não, deixa para um outro momento, né? Vamos deixar para outro momento, agora não tem como. Poderiam ou não? Poderiam. Mas eles tentaram diversas vezes conduzir aquele paralítico, mas não é fácil entrar sozinho junto de uma multidão. Imagine, ali eram 4 levando aquele paralítico, então a dificuldade era maior, correto? Foi então por sugestão do paralítico, ele disse, mas tem como nós subir no telhado? Tem como vocês me levarem até o telhado e me descerem até Jesus? E eles disseram, tem sim. E eles subindo até o eirado, descobriram ali o local, provavelmente escutaram onde Jesus está falando, né? Descobriram ali o local, e agora você imagina a cena. Ali junto com Jesus tinha pessoas de diversos níveis sociais, tinha rabi, tinha fariseus, mestres, estavam ali. Alguns foram como espiões, espionar, ver se podiam pegar Jesus num pecado, né? Em alguma coisa que desabonasse a postura ou a conduta dele. Vamos pegar, estava ali. Outros foram para ali, porque você veio aqui também, né? Para ouvir as palavras de perdão, de ânimo, de esperança, vinda da boca de Jesus. Então era um misto de pessoas que estavam ali, semelhante a nós. Muitas pessoas estão aqui, estão atentas à mensagem, querem ouvir a voz de Deus, querem louvar o nome de Deus. Outras estão com a cabeça, hoje é 11h25, tomara que termine e encerre essa mensagem, estou com a barriga roncando. Um misto de pessoas, é assim. E agora simplesmente começa a baixar daquele telhado um paralítico que estava ali numa cama, uma maca, né? E ele está sendo descido ali. Imagine todo mundo pensando assim, poxa. E havia o preconceito das pessoas, porque um paralítico estava sendo açoitado por Deus. Um leproso estava sendo açoitado por Deus, era o dedo de Deus. Então, na opinião das pessoas, aquele paralítico ou leproso eram pessoas desprovidas da bênção ou da misericórdia de Deus. Simples assim. Agora Jesus enxerga a fé no coração daquele homem. Ele enxerga a fé. E aquele homem chega próximo de Jesus e começa a olhar, os olhos dele se fixam nos olhos de Jesus. Ele só queria o perdão. Ele só queria que Jesus olhasse para ele e dissesse, tu está perdoado. E ele dormiria em paz. Porque segundo a Bíblia Sagrada, a morte é um sono profundo. Ele dormiria em paz. E Jesus, conhecendo o coração dele, olha para ele e diz, perdoados estão os teus pecados. Oh, glória a Deus! Isso nos ensina uma grande lição. Não importa quem você é, não importa para Deus. Não importa o que você fez até o presente momento, não importa para Deus. Não importa se você no início do ano fez um propósito naquela semana de oração e não cumpriu, não importa. Deus quer tocar na tua vida nesse momento. Ele quer te dar um perdão nesse momento. Ele quer fazer de você uma nova criatura, moldada, transformada por sua infinita misericórdia. O paralítico agora olha para Jesus e Jesus disse, perdoado estão os teus pecados. Como é bom a gente sentir o perdão de Deus. Como é bom quando a gente chega na presença dele, ali confessa o nosso pecado e sente que ele nos abraça fortemente. Como é maravilhoso. A fé dele começa a crescer dentro dele. Era tudo que ele queria, era o perdão. Os fariseus que estavam ali ponto a ponto, olham para Jesus e dizem, mas quem é este homem que está aqui perdoando pecados? Somente Deus tem poder, somente Deus pode perdoar pecados.
Ele não é ninguém, não pode fazer isso. Jesus sabia que aquele paralítico só precisava do perdão. Mas Jesus, olhando para o paralítico, olhando para aquela turba que estava ali, para que vocês fiquem sabendo que eu, o Filho de Deus, o Filho do Homem, tenho autoridade na terra para perdoar o pecado. Eu digo a esse paralítico: levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Ele foi buscar o perdão e recebeu a cura. O leproso foi buscar a cura e recebeu o perdão. Isso nos ensina uma grande lição: que a misericórdia de Deus, ela nos alcança. Que o Espírito Santo de Deus pode fazer a obra na minha vida. Você se sente um leproso? Tem lugar para você aqui na família de Deus. Você é um paralítico, tem rastejado espiritualmente, não tem vivido assim do Senhor. Tem lugar para você aqui na família de Deus, porque a misericórdia de Deus, ela te alcança. E o Espírito Santo de Deus, ele pode fazer na tua vida, na minha vida, aquilo que ninguém pode fazer. O leproso teria sido curado se não fosse até Jesus? Eu posso ser curado da minha lepra espiritual se eu não for até Jesus? Não. A mensageira do Senhor nos diz: se todos fizerem, todos serão homens cheios do poder do Espírito Santo. Amém. E ela também nos diz que onde a gente não dá lugar ao Espírito Santo, não ouve os apelos dele, vai ser visto na vida dessa pessoa ou dentro dessa igreja ser espiritual, escuridão espiritual e morte. É triste. A lepra é contagiosa. O desânimo, a mornidão espiritual é contagiosa. A paralisia não é contagiosa, mas a paralisia de um membro deve motivar outros membros a cumprir-o, assim diz o Senhor. Eu não sei em que horário, hoje de tarde, você vai sair para distribuir novos convites. Não sei se você tem novos convites para distribuir, mas uma coisa eu tenho certeza: Deus quer usar você. Quando eu cheguei em Caxias do Sul, eu recebi um desafio. Eu nunca tinha feito uma semana de oração, eu nunca na minha vida tinha feito uma semana de oração. Eu pregava aqui e ali, mas nunca havia feito uma semana de oração. O pastor Gilmar Batistotti disse que a igreja estava me esperando por uma semana de oração. Eu preguei no sábado pela manhã, eu preguei no domingo à noite, e segunda eu estava de aniversário. Sabe, para a mulher aquela coisa especial, a gente quer celebrada no dia do aniversário da gente. A minha menina não dormia sem pedir a bênção. Eu criei meus filhos no sistema antigo. E o celular da TIM fora da área de cobertura. Os anos passaram, nada mudou, né? Fora da área de cobertura. O desafio nosso, além da semana de oração que estava sendo feito na igreja de Esplanada, em Caxias, nós tínhamos o desafio fundar uma igreja em Monte Carmelo. Mas nem a oportunidade de falar com meu esposo, com meus filhos. Meu neto na época era pequenininho. Hoje ele tem 20 anos de idade. Eu não tinha oportunidade de falar com eles. Hoje tu pode fazer chamada de vídeo. Antigamente não era assim. Então aquela tristeza começou a tomar conta de mim e eu comecei a questionar Deus. Senhor, é isso mesmo que tu queres? Será que para mim está mesmo? Será que é isto mesmo, Senhor? E eu fui caminhando de Esplanada até Monte Carmelo. Olha o poder desse nome, Monte Carmelo. Dava 1h20 minutos a pé. 1h20 minutos. Mas quando tu está triste, tu caminha passos curtos, não é verdade? E eu chorava muito. E eu questionava a Deus: Senhor, é aqui que é para mim estar? É aqui. Fala de forma direta, eu quero te ouvir. Está doendo demais. A minha menina tinha noites que vomitava, porque ela não entendia a ausência da mãe. Minha menininha tinha 8 anos. E simplesmente a mãe a abandonou. E eu cheguei, fui caminhando, e no Monte Carmelo havia 2 famílias adventistas, o Paulo Biacho, que vocês conhecem, e a Fabiana.
algumas vezes adventista. Cheguei na casa da Fabiana, na época ela tinha 27 ou 28 anos de idade, uma criança. E eu comecei a contar para ela que estava doendo demais. Que eu estava de aniversário, nem mesmo conversar com a minha família não pude. Agora olha aqui, você que é ancião da minha igreja, como você oraria por uma pessoa nessa situação? Provavelmente você diria: Senhor, mostra para a irmã Janete, Pai querido, que tu está na direção da vida dela. Mostra, toca na vida dela como tu tocaste no leproso. Ressuscita ela, Pai querido, como tu ressuscitaste aquele paralítico. Provavelmente, algo do gênero, você oraria assim. Mas a Fabiana, que vocês conhecem, esposa do Biácio, ela orou: Pai do céu, arranca o egoísmo do coração da Janete. Arranca. Faça com que ela compreenda que ela deixou a casa dela só por um pouquinho de tempo. É só por um pouquinho de tempo. Faça com que ela compreenda que Cristo Jesus deixou a glória, deixou os céus e veio aqui padecer, sofrer por uma humanidade perdida. Ajude a compreendê-la. Naquele exato momento, eu ali ajoelhada na presença do Senhor, porque eu fui buscar na Fabiana o conforto, eu respirei fundo e eu disse para Deus: Senhor, então eu tenho que fingir que não dói. Eu tenho que fingir, é isso, Senhor. Eu tenho que fingir que eu não estou sofrendo, é isso, Senhor. Eu tenho que fingir. Oh, e naquele exato momento, a pessoa do Espírito Santo disse: Oi, é eu que estou falando contigo. Sou eu que estou falando contigo. Eu saí para a rua. Alguns perceberam que eu tenho uma mania de orar com a mão levantada. Foi aí que eu comecei com esse bom costume. O sol muito quente, mês de fevereiro. Tentei enxergar Deus por meio da minha fé e levantei as mãos para o céu e disse: Senhor, então mostra que tu está no controle da minha vida. Fala comigo de maneira muito clara, Senhor. Diga para mim que é aqui que é para mim estar, porque está doendo demais, Senhor. Está doendo demais, Senhor. Terminei a minha oração. E como é de costume dos obreiros bíblicos, aqueles que são tementes a Deus, a gente não começa a fazer pesquisa sem antes orar. E eu tinha o costume, tenho, de primeiro orar no bairro e depois começar o trabalho. Mas naquele dia, eu precisava ficar no colo do Pai. Eu precisava ser acolhida por Ele, porque estava doendo demais a ausência da minha família, a distância da minha família. Eu estava subindo a lomba e a dona da casa, da quarta casa que eu subi a lomba, conversando com Deus, ela me viu. Ela olhou para mim, eu estava com a camisa da Novo Tempo. É um camisete, hoje não serve mais em mim, porque eu dou 12 quilos mais gorda, não serve, né? Mas é um camisete da Novo Tempo. Ela olhou para mim e disse: Vem cá. E eu fiz isso aqui. Senhor, eu não quero falar com ninguém me conhecia ali, pois afinal de contas eu comecei o evangelismo no sábado, agora era segunda, e eu comecei lá em Esplanada, ali era Monte Carmelo. Só a Fabiana e o Paulinho me conheciam, não é eu, Senhor. E eu olhei para ela e ela disse: É você. E eu disse: Senhor, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero. Senhor, eu quero te ouvir. Senhor, eu quero ser tocada por ti. Senhor, eu quero ver que tu está no controle da minha vida. Tu falou com teus servos no passado, fala. Preciso de ti, Senhor. Não quero falar com ela, não. E eu, a passos curtos, fui me aproximando e ela abriu o portão e disse: Entra. E eu disse: Senhor, não quero conversar com ninguém, não, Senhor. A casa dela lá no fundo do terreno, e aquilo parecia uma distância. Ela pediu para mim me sentar. Ela sentou na minha frente, pegou uma cadeira, me sentei numa poltroninha, ela sentou-se na minha frente, o joelho dela quase encostado no meu. Ela olhava para mim com lágrimas nos olhos e com um sorriso estampado no rosto. Por meio da fé, eu olhei para Deus e disse: Senhor, ela tem problema. Ela me chamou, mas ela não me conhece. Ela chora e ela sorri ao mesmo tempo, Senhor. Senhor, eu não precisava disso. Eu precisava ouvir a tua voz, Senhor. Eu não precisava disso. Tomei coragem e perguntei: qual é o teu nome?
E ela me respondeu, me chamo Ana. E eu perguntei, Ana, por que tu me chamaste? Por quê? E ela respondeu, porque Deus mostrou-me, por meio de um sonho, que tu viria agora na minha casa oferecer-me um estudo da Bíblia. E eu quero dizer que eu aceito. Naquele exato momento eu fiz a inscrição dela para fazer o estudo da Bíblia. Saí batendo de porta em porta, oferecendo o estudo da palavra. 58 pessoas foram batizadas para a glória e louvor do nosso Deus. Amém. E uma igreja adventista do 7º dia foi levantada na igreja de Monte Carmelo. Amém. O que eu nunca compreendi foi que eu marquei o dia do estudo com essa pessoa, que seria toda terça-feira na parte da tarde, e nunca mais eu a encontrei no bairro. Nunca mais. Nunca mais. Eu creio que naquele momento Deus enviou o seu anjo para dizer, é essa missão que eu estou confiando para ti. Deus tem pessoas para salvar aqui? Tem. Deus quer contar com tua ajuda? Quer. Deus quer te usar? Sim. Você pode decidir ir? Sim. Você pode excusar-se? Sim. Mas se você depender de Deus e dizer, Senhor, toma minha vida em tuas mãos, toca, Pai, e me restaura da lepra. Toca, Pai, e me restaura dessa paralisia que vai me levar para a sepultura. Restaura-me, Senhor, cura-me, Senhor, ajuda-me, Senhor. Se você quiser a misericórdia de Deus, ela te alcança. Se você tem olhado para si e dito, meu Deus, todos os propósitos que eu fiz contigo eu não cumpri. Eu era um leproso e continuo sendo leproso. Eu era um paralítico e continuo rastejando. Eu quero dizer para você que nesta semana Deus quer falar ao teu coração. Então permita que essa semana seja um marco na tua vida. Permita que o Espírito Santo de Deus faça obra no teu coração, porque Ele só vai fazer se você permitir. Você precisa permitir. Queridos, nós precisamos entender que quando somos tocados pelo poder do Espírito Santo, a nossa postura é mudada. Todos conseguem ver que a nossa postura é diferente das pessoas do mundo. Você foi tocado pelo poder do Espírito Santo. A irmã Janete não foi ainda. Eu olho para mim, irmã Janete, eu me sinto um leproso, eu me sinto um paralítico, mesmo liderando a igreja, é assim que eu me sinto. Mas eu quero que o Espírito Santo de Deus me restaure, me liberte. Você quer? Então te coloque em pé, porque é por você que eu quero orar. Glórias a Deus. Fecha teus olhos. Se você quiser segurar a mão de Deus, faça isso. Grande Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Pai querido, porque em pleno século 21 nós abrimos a Tua palavra e Teu Espírito fala ao nosso coração. E eu louvo o Teu nome por isso. Muito obrigado, Pai querido, porque refletindo sobre Tua palavra, nós entendemos que Tu tem poder, Pai. Tu tem poder para curar um leproso, Pai, e transformá-lo, fazendo dele uma nova criatura. Tu tem poder, ó Deus, para perdoar os nossos pecados. Oh, Senhor, muito obrigado. Eu entendo, Pai querido, que não importa o que eu fiz, Pai, não importa o que nós fizemos, estamos aqui na Tua presença, Pai querido, e queremos Te pedir, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa, Pai querido, a nossa falta de comunhão, perdoa, Senhor. Perdoa, Pai querido, a nossa negligência, Pai querido, para com a Tua causa, Pai querido, perdoa-nos, ó Deus. Pai querido, que Tu possa perdoar-nos, ó Deus, porque Tu conheces o nosso coração, a nossa vida, a nossa índole. Eu te peço, Filho de Deus, cria dentro de mim, cria dentro da Tua igreja que está aqui, ó Pai, um coração puro, renova dentro de cada um de nós um espírito reto e inabalável. Ensina-nos, ó Deus, a fazer aquilo que é certo, porque sabemos que a retidão é o princípio que norteia o Teu governo. Ajude-nos, ó Deus. Nesse momento, Pai querido, o Anselmo irá louvar o Teu nome.
Pai querido, que ele não louve sozinho. Que teus santos anjos possam estar aqui louvando o teu nome juntamente com ele. E que teu Santo Espírito possa estar impelindo ele, ó Pai, a louvar-te. Fala conosco por meio do hino, Pai querido. Eu oro, entregando nossas vidas, ó Deus, aos teus paternais cuidados. Amém. E o faço em nome de Jesus. Amém. Cristo quer o teu bem. Recebi sua ajuda, pus-me a seguir os seus passos deixados aqui. Cristo, quero melhor pra tua vida, quero o caminho mostrar. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Ficamos de pé. Cristo chama com terno amor. Oh, vem comigo andar. Deus seja louvado. Um dia eu vou cantar com você. Amém. Que todos nós
nós vamos cantar o Cântico dos Remidos, né? Grande Deus e poderoso Pai, muito obrigado, Pai querido, porque como diz o hino, nós queremos andar contigo, andar na tua presença. Por isso, grande Deus, nesse momento eu te peço que a tua misericórdia possa ser constante no nosso viver. Abra, Pai querido, os nossos olhos espirituais, ó Pai, para que nós possamos enxergar a grandeza da tua misericórdia e amor. Ajude-nos, ó Deus, a compreender que tu nos escolheste para fazer parte de um povo especial. Ajuda-nos, ó Deus, que Cristo Jesus possa tocar-nos e que nós possamos enxergar o toque do Espírito, ó Pai. Nesse momento, grande Deus, eu te peço que o Senhor possa nos abençoar e nos guardar, que o seu rosto resplandeça sobre nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Em nome do Senhor Jesus, oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. O hino será tocado e a saída será ordenada pelos diáconos de minha igreja. Nós vamos sair da igreja de forma reverente, porque não iremos sair da presença do Senhor.